Predestinação, por G. H. Pember. Tendo investigado o significado do termo igreja e o uso correto da palavra de acordo com o Novo Testamento, devemos agora perguntar quais tipos de pessoas serão finalmente encontradas na Assembleia Glorificada. Pois é uma tragédia e um grande erro supor que o agregado das igrejas visíveis sobre a terra, constituído como está, de todos os que optam por meramente professar a crença no Senhor Jesus, independente do quão descuidados sejam eles em seu comportamento ou na pureza de seu credo, por fim, formarão a igreja glorificada nas alturas. Este é um fato que poucos se arriscarão a negar. Mas temos que ir ainda mais longe em nossa afirmação, pois, como mostraremos, nem todos os que creem verdadeiramente e são salvos pela fé serão necessariamente incorporados na igreja, na parte vencedora glorificada, que é o corpo de Cristo. Por isso, torna-se uma questão de suma importância descobrir quais são as qualificações necessárias para obter uma honra tão grande. Se então nos voltarmos para a Bíblia, certamente nós encontraremos essas qualificações divididas em duas classes. Porque uma delas é tal que só pode ser conhecida por Deus, enquanto que a outra, que depende também da primeira, está também mais ou menos aberta e manifestada aos homens. No que diz respeito à primeira qualificação, vemos então que ninguém pode ser membro do corpo de Cristo, a menos que ele tenha sido predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Esta verdade é inequivocadamente afirmada nas palavras bem conhecidas de Paulo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nota 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Conforme Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Nota 1. Em grego, entois epo uranios, ou nos lugares sobre os céus, ou ainda acima deles. Isto é, aparentemente, acima dos céus desta terra, pois a expressão parece incluir o segundo céu, em que os espíritos malignos ainda têm acesso, embora eles provavelmente não consigam penetrar no terceiro. Compare com a expressão em Salmos, capítulo 8, versículo 1, que diz: Ó Jeová, Senhor nosso, quão excelente é teu nome em toda a terra, pois colocaste a tua glória acima dos céus. Aqui, Paulo convida os efésios a se juntarem a ele em louvor a Deus, como aquele que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares ultracelestiais em Cristo. E no grego, o tempo de aoristo indica que sua bênção foi concedida em algum ponto de tempo definido no passado, isto é, quando ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares ultracelestiais, conforme Efésios capítulo 1, versículo 20. Pois nesse mesmo momento, o Pai também pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ele, Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o deu à igreja, a qual é o seu corpo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 22. Até aqui,
Ao sermos informados de que Deus o deu para ser o cabeça de todas as coisas para a Igreja, estamos apenas sendo informados de que ele se tornou seu cabeça governamental ou rei. Mas quando no texto se acrescenta que a Igreja é o seu corpo, muito mais está sendo indicado. Pois então, a partir dali, deduzimos que ele não é para ela como um governante terrenal, sem conexão íntima com seus súditos, ao fazê-los servir em obediência. Antes, ao invés disso, ele é alguém que a dirige por meio de uma união vital, de um poder de vida que se forma, permeia e transmite tanto a percepção de sua vontade, quanto o desejo instintivo e a capacidade de realizá-la. E assim, quando Cristo, a cabeça do corpo, foi exaltado, com cada bênção sendo elevado aos lugares ultracelestiais, muito acima de todo o labor e da angústia que ele havia sofrido voluntariamente aqui embaixo, ele foi como representante e precursor dos membros que ele ressuscitou. E, portanto, eles também hão de ser introduzidos na mesma glória e experimentar plenamente as bênçãos de sua cabeça, de quem até agora nem mesmo as juntas de suprimento experimentaram essa plena união mais profunda, enquanto ainda se encontrarem sobre essa terra aflita. Portanto, a bênção concedida à cabeça foi ao mesmo tempo assegurada ao mais fraco dos seus membros. Mas por que Deus favorece, portanto, alguns homens acima de todos os outros, para dessa forma torná-los membros de Cristo, o seu Filho? A resposta é: porque ele os escolheu para essa honra em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, podemos dizer que, em suma, eles são seus eleitos. Se então este é o fato, e certamente o é, então uma outra pergunta muito séria é levantada. Até que ponto, em sua soberania, o grande Deus fez essa seleção da raça humana? Sua escolha foi de fato arbitrária e sem basear-se em nada, exceto em sua própria vontade absoluta e soberana? Se esse fosse o caso, sua ação ainda assim teria sido perfeita, pois o Criador tem um direito indiscutível de dispor como ele quer das criaturas que ele chamou à existência. Aqui, nenhuma regra humana de justiça poderia ser aplicada, uma vez que não há nenhuma relação de justiça entre os homens, como seres criados, que possa se assemelhar com a relação de um Criador com as suas criaturas. Mas embora a Bíblia reserve cuidadosamente para o Criador o direito de escolha arbitrária, ela nunca afirma que ele faz uso de tal direito. Pelo contrário, afirma que a eleição se baseia em sua presciência, como podemos aprender da Epístola aos Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. De maneira similar, Pedro descreve aqueles a quem ele está escrevendo como aqueles que haviam sido eleitos segundo a presciência de Deus Pai, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Portanto, esta verdade acerca da presciência de Deus deve naturalmente ser lembrado e aplicado quando estamos lidando com passagens como as palavras bem conhecidas com respeito a Esaú e Jacó. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição
prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13. Aqui, então, de acordo com o texto anteriormente citado de Romanos 8, versículo 29, nós entendemos que a preferência de Deus, como ele a proclamou, estava baseada nas características que ele pré-conhecia a respeito de Jacó e Esaú. Em sua presciência, Deus percebeu que o primeiro, embora inferior em alguns aspectos a seu irmão, acabaria entrando debaixo da disciplina divina e se deixaria moldar por ela. Esaú, por outro lado, não faria isso e, portanto, não poderia ser libertado de todo o pecado e mal, como depois de muitos anos aconteceria a seu irmão. Parece, portanto, que quando Deus confina um espírito no corpo humano, ele já por sua infalível previsão percebe de antemão se ele cederá à sua disciplina, e assim será restaurado para a obediência ou não. E se ele tiver visto que o indivíduo aceitará sua disciplina, ele também desde o mesmo momento o predestina para que ele seja conformado à imagem de seu filho. E então, no devido tempo, sua predestinação é selada por um chamamento eficaz. E quando, em resposta ao chamamento, o homem crê no Senhor Jesus Cristo, seu Criador gracioso imediatamente o justifica de todos os seus pecados, e depois que o processo de salvação é completado, o introduz na glória. Portanto, quão nobres deveriam ser os sentimentos de admiração em nossa mente pela revelação de que os eleitos de Deus foram escolhidos antes da fundação do mundo. Pois por qual método foi possível que os fiéis de hoje fossem separados em um período tão remoto? Como Deus os conheceu de maneira tão individual e completa? E também, quem poderia ser seu conselheiro ou tê-lo habilitado para fazer sua escolha? A revelação sagrada não oferece resposta para essas questões. A solução para elas se acha entre as coisas secretas que pertencem ao Senhor nosso Deus, conforme Deuteronômio 29, versículo 29, parte A. Posteriormente, diante da sua bendita face naquele dia, ele poderá se agradar em revelá-las, e então todos os enigmas e as dificuldades que se agrupam em torno das condições da nossa vida presente serão dissipados em um momento, e a grande verdade de que em todas as coisas Deus é amor brilhará gloriosamente como o sol num céu sem nuvens. Pois mesmo no caso daqueles que não serão amolecidos pelo dom da graça do Filho amado, Deus, até o fim, permanece fiel às suas próprias palavras, conforme está escrito: tão certo como eu vivo, diz Jeová Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Portanto, o Senhor não predestina ninguém à destruição, embora ele costume colocar o soberbo sobre os lugares altos da terra e assim dar-lhe mais oportunidade de aprender acerca do poder e da paciência divina, até que por fim, aquele que é tomado pelo orgulho caia em obstinação persistente rumo à destruição, revelando uma solene advertência contra a loucura de lutar contra Deus. Isto foi exemplificado no caso de Faraó, a quem Deus, como Paulo nos diz, quis engrandecer, conforme Romanos capítulo 9, versículo 17 ao 18. Mas a história não pode ser entendida a menos que examinemos cuidadosamente seus detalhes no livro de Êxodo.
Lá encontraremos a afirmação de que em 6 ocasiões consecutivas Faraó endureceu seu coração, ou que seu coração estava endurecido. Ver nota 2. E é só depois destas muitas provocações rebeldes que nos encontramos com as terríveis palavras: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Nota 3. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Nota 2. A tradução inadequada da versão autorizada ocultou esse fato, mas o leitor inglês poderá confirmá-lo na tradução mais correta da versão revisada. Conferir Êxodo capítulo 7, versículo 13, versículo 22, capítulo 8, versículo 15, versículo 19, versículo 32 e capítulo 9, versículo 7. Nota 3. A terceira cláusula deste versículo, que diz como o Senhor havia falado com Moisés, o conecta com Êxodo capítulo 7, versículo 3. E lembra-nos que Deus havia previsto o que aconteceria em última instância, isto é, que Faraó continuaria a endurecer seu coração, até que finalmente Deus completaria o horrível processo, retirando seu Espírito Santo, e assim deixaria o rebelde obstinado perecer em seus pecados. Assim como em outros casos registrados, Deus se entristeceu com Faraó, e seu Espírito Santo suportou muitas vezes ser angustiado e ultrajado para que pudesse pleitear com o rei do Egito, tentando dobrá-lo e convencê-lo a se arrepender, até que sua rebelião obstinada tivesse esgotado até mesmo a paciência divina. Então, o espírito rejeitado deixou de se esforçar, e o rei abandonado foi entregue nas mãos do maligno. Em nenhum caso, então, Deus predispõe arbitrariamente os homens à destruição. A culpa está nos próprios perdidos, pois o seu espírito está sempre pronto para ajudá-los ao arrependimento, até que tenham atravessado o limite da sua tolerância. Para um leitor descuidado, irá parecer que há base para se crer de modo diferente do que nos é mostrado até aqui. De fato, será assim para todo aquele que não compreende e compara as coisas espirituais com essa visão apresentada. Como consequência, os versículos que parecem contraditórios a essa visão parecerão conter uma explicação diferente. Deixe-nos, no entanto, tomar como exemplo a passagem do capítulo 9 da Epístola aos Romanos, que, ao ser considerada superficialmente, é talvez a mais difícil de todas. Paulo acabou de inferir da história do Faraó que Deus endurece a quem quer, e é um suposto objetor que não se preocupou em examinar a história e, consequentemente, não conseguiu observar o ponto crítico em que Deus quis endurecer o soberbo rei, exclama: então por que ele, Faraó, ainda é culpado? Pois quem pode resistir à sua vontade de Deus? Conforme Romanos capítulo 9, versículo 19. Nesse momento, o espírito que faz esta pergunta é manifesto. O tal homem não a propõe porque ele deseja uma resposta razoável, mas apenas para expressar sua própria oposição aos caminhos de Deus. Portanto, Paulo não oferece explicação, mas apenas exorta o objetor arrogante que é dever dos mortais cederem aos decretos divinos, sejam eles capazes de compreendê-los ou não. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Por que você se rebela contra ele? Pois ele não presta contas de nenhum dos seus assuntos. E podemos parafrasear o apóstolo como se ele estivesse dizendo: tu não ousas recusar ao artífice mais cruel o direito de dispor como quiser do trabalho das suas próprias mãos. E contudo, você tenta recusar tal direito ao santo e grande Criador de todos? Acaso ele não teria direito, se quisesse, de suportar por longo tempo os vasos de ira
que foram preparados para a destruição? Ver nota 4. Para mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder? Tal é a única espécie de resposta que os murmuradores contra Deus irão obter dele. Não é para os que se rebelam que ele revela suas coisas secretas. E, portanto, as palavras que temos considerado dessa parte de Romanos 9 visam apenas indicar sua severa recusa em conceder às suas criaturas qualquer direito de questionar seus propósitos ou ações. Nota 4. Deve-se observar que no original, aqui em Romanos capítulo 9, versículo 22, é usado o particípio passivo perfeito. Isso faz com que não nos seja dito por quem os vasos da ira foram preparados para a destruição. No verso seguinte, no entanto, é dito dos vasos de misericórdia que ele, Deus, foi quem os preparou para a glória. Essa diferença é significativa e evidentemente implica que Deus não predestina os homens à perdição. Para tamanha desgraça, eles mesmos é que se preparam, como podemos aprender com esta mesma epístola. Quando diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Conforme Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5. Com Romanos, capítulo 9, versículo 22 e 23, podemos comparar Mateus, capítulo 25, versículo 34 e 41. Pois no versículo 34, o Senhor diz às ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto que no versículo 41, ele descarta os cabritos com as palavras: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim, vemos que o Senhor tem um cuidado especial para preparar um lugar de alegria para os salvos, mas que ele não preparou um lugar especial de castigo para os homens não salvos, que, consequentemente, devem ser lançados no fogo preparado para Satanás e seus anjos. Isso novamente enfatiza o fato de que Deus não pré-condenou nenhum homem à perdição. Mas, para a fé humilde, como já vimos, ele pelo menos parcialmente levará a cortina de seu mistério mesmo nessa era presente. Uma outra observação em relação ao assunto deste capítulo talvez seja útil. O fato de que Deus pode prever o que cada espírito fará de sua vida terrestre antes que ele o coloque no corpo e, no entanto, poder evitar dirigir e determinar o mal dos muitos espíritos que estão se perdendo, pois isso faria dele o autor do próprio mal, parece incompreensível para nossas mentes finitas e não é impossível para a providência. No entanto, o fato é incontestável. E para citar uma única instância, vejamos, por exemplo, que Deus, que pode prever o curso de toda a vida terrestre, previu alguns séculos antes do evento que certos espíritos a quem ele faria naquele tempo específico, colocando-os sobre a terra, se atreveriam a submeter seu próprio filho amado à vergonha ao traspassarem-no. E se ele tivesse a intenção de impeli-los de cometerem um crime tão assustador, como ele poderia ter declarado que não deseja a morte de nenhum pecador? Como poderia ordenar que não pecassem para não morrerem, quando na verdade
Ele é que os estava guiando e impelindo a pecar? E nesse caso, a cometer o maior dos pecados: assassinar o próprio filho do seu amor. Portanto, a predestinação divina é feita com base na presciência divina e não interfere no livre-arbítrio do homem. Todavia, quando nossos pensamentos são verdadeiramente direcionados para Deus, precisamos lembrar que somos seres finitos que estão se esforçando para contemplar o infinito e que, portanto, devemos ter cuidado para que não o consideremos meramente como um homem magnificamente dotado ou um pouco melhor do que nós, pois o impossível é desconhecido para ele. Em tal busca, a humildade, o temor e a fé são as qualidades que devem ser achadas em nós. Para os humildes, ele dá graça e revelação. Mas, ai, essas qualidades, infelizmente, parecem estar a desaparecer de entre os homens, pois já estamos entrando nos dias da apostasia final.